retornando, galerinha. Vamos voltando, vamos voltando. E aí já deu tempo, pelo menos, de vocês tomarem uma água, né? É rapidinho, eu disse pra vocês, eu avisei que era o rapidinho, certo? Era o intervalo rápido. Então, galerinha, agora nós iremos começar a falar sobre as estruturas, certo? As estruturas de fluxo. Então, fiquem ligados, porque também nós já falamos até um pouco sobre essas estruturas de controle de fluxo, tá? A gente já até conversou um pouco sobre elas, mas nós iremos nos dedicar um pouquinho mais hoje para falar especificamente, né? Conversar um pouquinho mais, algo bem mais pertinho sobre elas, tá certo? Ok? Primeiro ponto. Essas estruturas de controles, elas são fundamentais para qualquer linguagem de programação. Elas fazem parte de qualquer linguagem de programação. O que vai mudar entre uma linguagem de programação e outra é a tal da famosa sintaxe, tá certo? Então, se você for lá em Java, você vai precisar utilizar estrutura de fluxo de controle. Se você for em Python, você também vai utilizar. Se você for em PHP, também você vai usar. O que vai mudar é a sintaxe, ou seja, é a forma que você vai escrever essas palavrinhas, ok? Então, turma, as estruturas de controle elas são fundamentais, né, para qualquer linguagem de programação. Sem essas estruturas, só haveria uma maneira do programa ser executado. Que chato, né? Só teria uma única maneira. De cima para baixo, comando por comando. Quando eu conversei com vocês, eu falei que a programação, que os algoritmos, eles são muito organizados, eles são estruturados. Sempre eu mostro para vocês aquelas linhas de código, olha aí eu querendo passar do 3 para o 5, né? Essas linhas de código, elas são numeradas, e da forma que elas são numeradas, o compilador ele também faz a interpretação, né, dessas linhas. Então, ele lê a primeira linha, lê a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha. É de forma linear, certo? Porém, existem momentos da vida de um programa que ele precisa executar de formas diferentes. Ele não precisa especificamente que o programa execute de cima para baixo. Ele, às vezes, precisa que esse programa seja executado de uma forma diferente, tá? E é para isso que servem as estruturas de fluxo de controle, né? Estruturas de controle de fluxo. É como o fluxo dessas informações, elas serão executadas, tá certo? E olha aí, o padrão, esse padrão desses comandos em C, normalmente tem alguns tipos de grupos, como o grupo de seleção, de interação, de desvio, de rótulo, de expressão e de bloco, tá? E aí nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada um desses estilos. Essas estruturas de controle, pessoal, normalmente existem aí a estrutura sequencial, tá? Sequência, que vem de sequência. Nós temos a estrutura condicional, que é uma das que eu mais gosto, que possui as condições, tá? As condições. E nós temos as estruturas de repetição, tá certo? Repetição. Elas são bem diferentes. Elas são utilizadas em momentos diferentes, tá? Até mesmo para resolver problemas diferentes dentro de um programa. Tem algumas dessas daqui que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, que é a estrutura condicional. Essa estrutura condicional aqui, ela faz parte do dia a dia de qualquer pai, de qualquer mãe. A estrutura condicional, mesmo muitos pais não sabendo o que é, porque é algo muito específico da área da computação, mas eles já nasceram com isso dentro deles, as estruturas de condição, as estruturas condicionais, né? Nós já aprendemos as estruturas condicionais com os nossos pais,
certo? E daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor sobre elas, certo? E aí nós temos, né, as estruturas de repetição, é quando eu preciso que algo seja repetido. E de já eu falo para vocês que existem duas formas de repetir um comando. Existe aí o tal do loop infinito, que é aquele que não acaba jamais, que repete, 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 sem medo de ser feliz. E nós temos também as estruturas de repetição, que existem os comandos de parada. Então, olha, você vai somar dois números até que a soma desses números, por exemplo, seja 100. Então, ele vai repetir, 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 repetir a soma, porém ele tem uma condição de parada. É que a soma seja 100, por exemplo, né? Ou então, maior ou igual a 100, tá bom? Então, existem essas duas formas de fazer esses comandos de repetição. Que em muitos, essas estruturas de controle, pessoal, não existe programa que não tenha essas, né, elas, porque elas deixam o programa mais interativo, mais dinâmico. Ele permite com que o nosso algoritmo, o nosso software, ele consiga realizar muitas outras ações, tá? Então, aí vamos falar um pouquinho sobre elas. Falando um pouco sobre as estruturas condicionais de condições, nós temos as estruturas condicionais simples, as compostas, a seleção entre duas ou mais sequências de comandos, ok? E cada uma delas tem uma forma específica de controlar, de conduzir os dados, tá bom? Que a gente vai entender com os exemplos. E aí, galerinha, eu gosto muito de falar para os meus alunos que a estrutura condicional simples a gente acaba aprendendo, na verdade, a simples e a composta. As estruturas de condição a gente aprende desde pequeno. Porque os nossos pais, a todo momento, quando a gente vai pedir algo para eles, eles têm esse costume assim, ó, se você fizer isso, aí dá certo. Se não, né, não dá certo. Ou seja, se você tirar notas boas, se não ficar de recuperação, dá certo, né? Sair para o shopping, por exemplo, ou então fazer uma viagem, ou fazer qualquer coisa que você pediu. Agora, se não, ou seja, se aquela condição que você foi testado não foi verdadeiro, aí você não vai conseguir o que você queria. Então, esse se e se não, que a gente vai utilizar muito na lógica de programação, ele já está entranhado dentro da gente, porque a gente já aprendeu desde pequeno. É por isso que tem o nome, olha, estruturas, né, de controle, né, controle mesmo, certo? Então, olha aqui. Aqui nós temos uma forma de identificar, por exemplo, os nossos algoritmos. Nós temos o nosso fluxograma e o algoritmo. Isso aqui é muito bom para vocês nunca se esquecerem que todo algoritmo sempre tem um fluxograma dedicado, tá bom? Buenas tardes, né? O pessoal aqui chegando, muito bem. E aí, galerinha, tá falando assim, o seguinte, ó. Nós temos a decisão, e aí tem essa estrutura de pergunta, né? Se a condição ela for satisfatória, se ela for verdade, então nós teremos uma ação para essa, né? Para essa decisão verdadeira, certo? Para esse se, para essa condição verdadeira. Então, para todo se que tem uma condição verdadeira, eu tenho uma ação. Para todo se que tem uma condição falsa, eu tenho outra ação. Como assim? Se você tirar notas acima de 7, por exemplo, né, você pode viajar para a casa dos seus primos. Se não, ou seja, se não fosse a condição dada, não foi satisfatória, você vai ficar em casa.
Ok? Então, galerinha, isso daqui é muito utilizado dentro do comando dentro dos comandos, certo? Eu gosto muito de dar o exemplo dessas condições quando nós estamos programando, por exemplo, estruturas de movimento. Então, imaginem que eu estava dando até esse exemplo hoje, na verdade, né? Imaginem que eu tenho um robozinho quadradinho, que esse robô ele consegue identificar cores. Ele consegue analisar e interpretar qual é aquela cor. Então, eu falo assim, olha, robô, se você enxergar a cor verde, por exemplo, eu quero que você ande para frente na velocidade 100. Se você enxergar a cor amarela, eu quero que você continue andando para frente, mas que você diminua a sua velocidade. Agora você vai andar, por exemplo, em 20. Robozinho, se você encontrar a cor vermelha, aí eu quero que você pare. Então, percebam que eu estou utilizando as condições. Se verde, né? Se amarelo, se vermelho. Essas estruturas que eu estou falando, elas normalmente poderiam ser dadas para um robozinho para ele identificar um semáforo, por exemplo, né? Aí vocês podem até falar, não, professora, o amarelo não é para desacelerar, não, é para acelerar, né? Pelo amor de Deus, eu estava conversando isso com os meus alunos pequenos e eles falaram, não, mas tem vezes que o amarelo dá para passar direto. Não, pelo amor de Deus. Hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, vai se tornar cada vez mais comum carros que sejam conduzidos por inteligência artificial. Então, imaginem se a inteligência artificial de um carro como o Tesla, por exemplo, ao identificar a cor do sinal amarelo, ao invés de desacelerar, acelerasse. Olha a confusão que não ia ser. Então, precisa seguir os padrões, né, das normas de trânsito, pelo amor de Deus. Então, turma, por que eu estou falando isso com vocês? Porque situações inteligentes, né, equipamentos inteligentes que estão ao nosso redor, eles utilizam essas condições, certo? Esses fluxos de controle. Se eu cliquei no botão, por exemplo, do micro-ondas, se o botão de pipoca do micro-ondas foi pressionado, ou se o botão de descongelar do micro-ondas for clicado, então, automaticamente o micro-ondas ele já sabe qual é o tempo que ele vai ficar ligado, qual é a temperatura que ele vai ter que atingir e qual a velocidade que ele vai rodar o alimento, por exemplo, tá? Então, turma, vários equipamentos, né, vários eletrodomésticos, vários, entre aspas, né, robôs que existem ao nosso redor, eles só conseguem fazer as ações por conta dessas bichinhas bem aqui, essas estruturas condicionais. Por isso que elas são tão importantes. Então, trazendo aqui para o nosso dia a dia também, imagine que você está criando um software que você obrigatoriamente precisa que o seu cliente ele crie um cadastro, e esse cadastro tem que ter o nome, tem que ter a idade, tem que ter o CPF, tem que ter o endereço, e a criatura simplesmente só colocou o nome. Você pode obrigar, né, que ela só passe para o botão de seguir, se obrigatoriamente, se aquela caixinha estiver, por exemplo, preenchida.
Então, no dia a dia, galerinha, a gente utiliza muito, né? A gente utiliza muito essas estruturas condicionais. Eu dei exemplos da vida real, mas também dei exemplos, né, de aplicações mais voltadas para algoritmos. Então, turma, esse se é muito utilizado e nós vamos utilizar ele bastante, tá bom? Só que essa estrutura do se, essa estrutura que ela é muito, né, Portugal, certo? Ela está aqui no formato Portugal, que é o formato de pseudocódigo, que ele é muito mais parecido com o que a gente fala. Lá na estrutura da linguagem C, o se, ele é escrito como if, tá bom? É a mesma estrutura, é a mesma sequência, é a mesma lógica, só que a forma da escrita é assim. If, ok? Tá certo? E ele sempre vem junto com o else, tá? If, else. Nós vamos aprender já já como utilizar essas duas estruturas, tá certo? Então, vamos aí passar um pouquinho para frente. Olha aí, nosso coleguinha. Se, né? If, ou seja, imaginem, né? Se... Eu chamo de se porque realmente é o que é o if, tá? Então, mesmo sendo if, escrito como if, é algo que está tão... já é algo que está tão internalizado, essa estrutura, que normalmente a gente fala se, tá bom? If, se a nota, por exemplo, do aluno, ela for maior ou igual a 7, olha aí, essa daí é a condição, a nota ser maior ou igual a 7. Se a nota for maior ou igual a 7, qual vai ser o comando? O comando que eu vou colocar para aparecer no boletim desta criatura de Deus é o seguinte: printf, né? Printf a gente pode colocar até assim, né? Férias, né? Passou, certo? Férias, olha aí. Então, isso daqui, pessoal, por que eu estou fazendo assim? Porque isso aqui eu estou condicionando as férias desse aluno. Eu estou condicionando, ele só vai ter férias se a nota dele for maior ou igual a 7, por exemplo. E aí vocês podem perguntar, e professor, e se não for? E se não for maior ou igual a 7, o que é que eu faço? Aí tem uma outra estrutura, porque aqui a gente está falando do se. Se for maior ou igual a 7. Agora a gente tem que encontrar a forma do se não. Se não, né? Se não, ou seja, se não for verdadeiro, se não for maior ou igual a 7, o que que acontece? Aí é outra coisa, porque uma coisa não é a mesma coisa que uma coisa, por exemplo, tá? Então, olha aqui, se a condição, essa parte aqui é a condição, como eu já, isso aqui, esse slide aqui é o resumo de tudo que eu expliquei para vocês. O comando só será executado se a condição ela for verdadeira. Precisa ser verdadeiro essa condição para que ela seja executada. Ou seja, para mostrar na tela que ele está de férias. Por exemplo, esse comando aqui, ele só vai ser executado obrigatoriamente se esta condição ela for verdade. Verdade, ok? Então, vamos aí dar continuidade. Então, se mais de um comando ele deve ser executado quando a condição for verdadeira, esses comandos eles devem ser transformados em um comando composto. Então, galerinha, existem situações assim, ó. Por exemplo, se a nota for maior ou igual a 7, passou. Se a nota for maior ou igual a 4 e menor do que 7, recuperação, por exemplo. Se a nota for menor do que 4, reprovado, por exemplo.
Então, aqui nós temos 3 possíveis situações para uma nota. Então, nós temos 3 comparações. Nós vamos comparar aquela nota de 3 formas. Pode ter 3 possíveis soluções. Quando nós temos situações dessa forma, se, nós utilizamos o comando composto, tá bom? Ok? Que aí nós vamos visualizar agora. Então, ó, um conjunto de comandos que deve ser executado em uma ordem específica. Os comandos devem ficar reunidos entre as palavras, né? Entre as chaves. As chaves aqui, elas serão as nossas amigas e inimigas ao mesmo tempo. Porque a gente precisa estruturar bem essas chaves, porque senão vai fazer bagunça. E aí, se bagunçar, o compilador não vai liberar o código de vocês já sabem. Então, pessoal, as chaves, elas precisarão ser bem organizadas, tá? Chave de abertura e chave de fechamento. Vai ter o primeiro comando, segundo comando, terceiro comando e assim sucessivamente o quanto for necessário. Vamos aí entender um pouquinho, né? Se condição, né? Então, eu tenho o comando 1. Esse aqui, no caso, não é de condições, não é mais de uma condição. Imagine assim, ó, se, esse aqui ele deu um exemplo diferente, mas vamos lá, neste exemplo. Olha aqui, se, né, a nota, ela for maior ou igual a 7, por exemplo, eu vou falar que a criatura está de férias, mostrar na tela. Eu posso falar para ela poder fazer o cadastro para o próximo semestre, né? Aqui, né? Próximo semestre. Posso aqui dar os parabéns. Posso colocar uma mensagem, né? Boas férias. Posso fazer vários comandos, ok? Então, eu posso colocar mais de um comando para ser executado quando essa condição ela for verdadeira. Quando eu tenho mais de um comando, 1, 2, 3, obrigatoriamente eu preciso colocar essa chave. Tá? Quando eu só tenho um, como foi o outro caso aqui, ó, quando eu só tenho um, como esse aqui, eu não preciso botar a abertura e fechamento de chaves. Tá certo? E aí, galerinha, aqui tem um algoritmo para a gente analisar. O primeiro exemplo, como nós estamos aprendendo, né, agora, detalhe por detalhe sobre essas condições, eu sempre gosto de trazer, primeiramente, no formato de pseudocódigo. Porque como está na nossa linguagem, fica mais fácil da gente compreender a lógica, é mais rápido da gente entender a lógica, né? E depois só muda a sintaxe, tá bom? Então, aqui eu tenho um algoritmo. E aqui eu estou declarando variável A, variável B, variável maior e a variável leia, certo? E aí, turminha, no caso aqui tá assim, que tinha que ter uma pausa, né? Tinha que ter que, foi na hora da formatação. Então, aqui é declare, né? Que é a declaração de variável, declarou a variável A, declarou a variável B, declarou a variável maior. Ponto e vírgula. E aqui embaixo ele está lendo, né? Leia. Leia A e leia B também. Tá bom? É isso aí que deveria estar acontecendo. Aí ele está falando assim, olha, maior está recebendo A. Maior é igual a A, por exemplo. Aí olha que ele fala, ó, se B for maior do que A, certo? Se B for maior do que A, então, maior é igual a B. Tá certo? Maior é igual a B. Isso daqui, turma, é a condição. Vou até colocar essa condição aqui, ó. Se B for maior do que A, então, eu gosto sempre de colocar o então na mesma linha do se, tá? Então, maior é igual a B.
E aí eu fecho o se. Fim se, certo? Fim se. E aqui eu tenho a estrutura desde a abertura até o fechamento da minha estrutura. Se. Tá bom? Estou fazendo uma comparação. B é maior do que A? É maior do que A. Então, se isso aí for verdadeiro, então agora quem vai ser maior é B. Certo? E aí, turma, essa estrutura aqui, ela é muito comum. E aí, no final, eu coloco o comando que eu quero que aconteça, né? Escreva aí qual é o valor de maior, por exemplo. Tá bom? Então, aqui, turma, é uma estrutura bem interessante, bem simples, com o sinal de maior, por exemplo, que a gente consegue identificar como funciona a estrutura se então, tá? Aqui, pessoal, nós temos, né, nós veremos agora a composta, tá bom? Estrutura condicional composta. Formas de representação no algoritmo. Então, mais uma vez, eu trouxe para vocês um fluxograma, para vocês não se esquecerem como é um fluxograma, tá? Porque um profissional da área de informática, ele pode não saber de muita coisa, né? Ele não pode saber se esquecer de algumas coisas, né? Porque a gente não se lembra de tudo. Mas quando vocês visualizarem uma figura como essas, vocês precisam de cara falar, isso aqui é um fluxograma e eu consigo ler tranquilamente esse fluxograma, tá bom? Porque é algo muito concreto da nossa área. Então, toda programação, todo algoritmo que você cria, você consegue criar também um fluxograma. Na verdade, tem que ser o fluxo ao contrário. Antes de você criar uma linha de código, você normalmente cria primeiro um fluxograma. O correto é esse, tá? Primeiro a gente cria um fluxograma para estruturar aí a sequência de informações e depois que você transcreve para a linha de código. Esse é o correto, mas a maioria das pessoas não fazem. Mas o correto seria esse, certo? Sempre criar um fluxograma antes, porque aqui a gente não perde tempo. A gente não perde tempo de criar uma sequência de comandos que não tem uma lógica correta. E com o fluxograma, ele ajuda a gente a ter uma ideia do fluxo correto das informações, tá bom? Então, vamos aqui. Decisão, né? Se ela for verdade, ou seja, se a nota ela for maior ou igual a 7, ou seja, se ela for verdade, então vem para cá e o meu programa vai executar esse comando. Qual é o comando? Fale para a criatura de Deus que ela está de férias. Libere ela aí para ela fazer a inscrição dela para o próximo semestre, por exemplo. Isso daí é se tudo for verdade, se realmente for aceito a condição. Agora, da mesma forma que pode ser verdade, também pode ser falsidade. Então, se for falso, eu preciso já ter também um fluxo que o meu algoritmo oriente a pessoa com um comando, né, com uma estrutura de informação. Então, aqui, por exemplo, se ela não atingiu a nota maior ou igual a 7, a gente pode falar para ela, a mensagem é recuperação, né? Recuperação, por exemplo. Então, aqui, turma, esse aqui é um fluxo, né? Por exemplo, um fluxo simples de quando os professores, as escolas que têm sistema de notas, o educador só faz colocar lá, né? A criatura tirou 7, a média final é 7, a média final é 5,5, aí vai colocando. No final, quando salva, automaticamente, o programa já informa a lista de alunos que estão reprovados, a lista de alunos que estão de recuperação e a lista de alunos que estão aprovados. Como é que ele sabe disso? Com isso aqui. Com esse fluxo bem aqui. A inteligência por trás é uma estrutura parecida com essa, tá bom?
certo? Que aí os meros mortais não têm acesso, só têm acesso à parte bonita. Nós temos acesso a essas estruturas aqui, né? Sabendo como é que funciona a inteligência por trás de tudo aquilo. Então, galerinha, aqui a gente começa já a entender o porquê das coisas, tá bom? Eu sou muito suspeita de falar sobre essas condicionais, porque eu sou muito apaixonada por essas estruturas. Então, ó, eu tenho aqui a condição, e aí, no caso, se essa condição for verdade, eu tenho uma estrutura de comando. Se ela não for verdade, eu tenho outra estrutura de comando. E aí eu termino. Turma, se vocês tiverem a dimensão da quantidade de coisas que dá para fazer com essas estruturas, vocês ficam bestas, tá? Tudo que vocês imaginarem para resolver, vocês conseguem resolver com si. Lógico, né? Lógico, existem recursos que a gente consegue resolver alguns problemas de uma forma mais rápida, certo? Mas com si, muita coisa dá para ser resolvido. Eu conheço uma pessoa que a gente não pode falar os nomes, porque senão a gente expõe, né? Porque falo que a fofoca é falar o nome. Mas eu conheço uma pessoa que ele programava, né, bastante coisa. Eu achava que se garantia demais, que tudo ele conseguia resolver. Rapaz, a programação era massa demais. A programação resolvia tudo. A criatura não era da área da informática, era da área da eletrônica. E aí estava programando uma plaquinha que se chama Arduino, e aí tudo que ele fazia dava certo. Aí um dia a criatura foi me mostrar os códigos que ela fazia. Ele só sabia uma estrutura de controle. Ele só sabia se. Olha, era tanto se, se não, se então, que eu falava, meu Deus do céu, ele conseguiu fazer tudo isso com si, podendo utilizar outra estrutura, seria bem mais rápido, né? Mas o importante é que ele resolveu, tá bom? Conseguia sim resolver os desafios só com si, tá? Então, pessoal, essas estruturas, elas são muito ricas. Dá pra gente fazer muita coisa mesmo, né? E aí, galerinha, nós temos as estruturas condicionais compostas. Se só com o se já dava para fazer muita coisa, imagine com if e com else, né? Com se e o se não. Aí que dá para fazer mais coisa mesmo, tá bom? A estrutura fica menor, é mais rápido, tá? Então, se a nota, a variável nota, o valor que tem dentro da variável nota for maior ou igual a 7, então, né, eu posso colocar aqui o comando férias. Férias. Se não, né? Se não, ou seja, se isso não for verdade, eu posso colocar já um recado, que é de recuperação, ou posso ainda fazer uma outra pergunta. Mas a outra pergunta deixa para os próximos capítulos, né? Para os próximos slides. Então, aqui eu posso falar, ó, recuperação, viu? Recuperação. Tá bom? Então, galerinha, isso aqui é uma estrutura que dá para fazer muita coisa. Então, se a condição deve ser a expressão lógica, tá? Então, aqui sempre vai ser uma expressão lógica. Nunca vai ser algo diferente, não. É sempre uma expressão lógica. E sabe aqueles nossos coleguinhas? E, ou não... Sabe? Aqueles nossos coleguinhas. E, né? Que o i é o chato. Vocês se lembram que o i só aceita se tudo for verdade ou se tudo for falsidade? Pois é, aquele lá que eu conversei com vocês, o i, o ou, ele aceita um ou outro, e o não é o do contra. Que tudo que é verdade ele fala que é falso, e tudo que é falso ele fala que é verdade só para birrar. Pois é, essas três estruturinhas aqui, a gente utiliza muito quando a gente fala de estruturas condicionais. A gente utiliza muito, pessoal, muito mesmo. Outros, né, que nós utilizamos bastante. Sinal de maior que, sinal de menor que,
sinal de diferente, sinal de maior, igual que, menor ou igual, tá certo? A gente utiliza bastante esses símbolos, certo? Expresso nesse local, né, da condição, tá bom? É isso aí que faz a lógica do nosso comando, tá certo? E aí, turminha, ó, executando o comando 2 e não será executado o comando 1. Por exemplo, isso aqui acontece, tá? Isso aqui é uma troca, ou vai ser executado um ou vai ser executado o outro. Então, é assim que o programa entende, ó. A nota, ela é maior ou igual a 7? Pergunta logo, bem aqui. É. Se ela for maior ou igual a 7, então é esse comando que vai ser executado. Só que se a nota não for maior ou igual a 7, ele nem olha para isso aqui, ó. Nem olha. Ele vai direto para outra estrutura e executa ela. É isso que esse texto está querendo falar, certo? Ou um ou outro. Se o que for verdade for atendido, então ele executa o comando da verdade. Se não for verdadeiro, ele executa o comando do else, tá? Da falsidade. Então, ó, se mais de um comando deve ser executado quando a condição for verdadeira ou quando a condição for falsa, esses comandos, eles devem ser transformados em comandos compostos, tá bom? Então, isso também pode acontecer. Na verdade, é o mais comum que aconteça. Se você tem a necessidade que mais de uma linha de código ela seja executada quando algo é verdade ou falsidade. Então, quando existe essa situação, nós podemos fazer isso, ó. Na verdade, eu sempre gosto de fazer assim, porque facilita a vida. Toda vez que eu vou criar, eu já crio logo com abertura e fechamento de chaves, para não ter perigo de errar ou de se esquecer, tá bom? Então, eu sempre gosto de fazer isso. É isso que ele está falando, está resumindo aqui quando que você pode e que você não pode utilizar chaves. Eu coloco logo em tudo, mesmo tendo só uma linha de código para não ter perigo, tá bom? E olha aqui, essa aqui é a estrutura, linda e maravilhosa, tá? Quando eu tenho mais de um comando para ser executado, quando for verdade, eu abro chaves, né? Coloco todos os comandos e fecho a chave. Olha aqui ela fechando. E é engraçado, você pode perguntar, professora, mas eu posso abrir um else, né? Eu posso escrever o else na mesma linha que a chave está sendo fechada? Posso. Mas tem gente que gosta de fazer isso aqui, ó. If, aí coloca a condição, abre as chaves na própria linha da condição, aí coloca todos os comandos, ó, 1, 2, 3, fecha. E aí, depois que escreve o else, abre de novo e fecha lá embaixo. Pode ser também, tá bom? Você que escolhe. O que não pode acontecer é você abrir uma chave e não fechar. Ok? Isso aqui é só uma estrutura, uma forma de estruturar o algoritmo. E aí, eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Um exemplo em pseudocódigo. Algoritmo, né? Início, declare A. Ou seja, né, que a gente está criando uma variável A, está criando uma variável B, e aqui ele está pedindo para ler. Vou escrever aqui na estrutura que deveria ficar corretinho. Então, olha aqui, eu tenho um início. Início, eu estou declare, né? Declare o seu amor por A e por B. Leia A e B, tá bom? E aí eu tenho a estrutura C, vou até colocar com outra cor. Colocar azul, que eu gosto de azul. Se o B, ele for maior do que o A, então, eu aprendi, não há muito tempo atrás, né? Porque faz pouco tempo que eu fiz curso técnico, né? Porque eu não vou falar a minha idade. Eu aprendi com essa estrutura. Meus professores antigos, eles sempre gostavam de ensinar assim.
Então, como ao meu ver é o mais correto, eu vou ensinar para vocês assim também, tá? Olha aí, se B for maior do que A, então, aí eu coloco aqui embaixo, escreva B, tá bom? Se não, ou seja, se não é o contrário. Se B não for maior do que A. Se B não for maior que A, então quem é que é o maior? É A, certo? Então, ó, se não, automaticamente vai ser o outro, né? Então, eu já coloco escreva A, tá certo? E aí, turma, essas estruturas aqui escrevam também, tá? No caderno de vocês. É importante, viu? Tudo que eu estou falando aqui de novo, que vocês estão vendo agora, principalmente essas estruturas condicionais, copiem no caderno de vocês, para vocês terem fixado a estrutura. A estrutura do se, a estrutura do se não, a abertura e o fechamento de chaves. Aqui ele está no formato de pseudocódigo, mas isso aqui é até uma boa prática para vocês, porque vocês escrevem em pseudocódigo e depois vocês passam para a linguagem C, tá bom? Isso aí ajuda vocês dobrado, certo? Então, é importante que vocês façam, que vocês escrevam essas estruturas. Esse slide aqui, pessoal, até agora, falando das estruturas condicionais, simples e compostas. Até agora, tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não vamos deixar as dúvidas e as perguntas para o final da aula, certo? Aqui é ao contrário, tá bom? Aqui não é palestra, aqui é aula. Então, ao longo que as dúvidas vão surgindo, a gente já vai colocando, já vai perguntando, certo? Então, turma, se você tem alguma dúvida, não ficou tão claro alguma parte da lógica das estruturas condicionais, vocês podem escrever, que eu repito quantas vezes for necessário, certo? Que o objetivo é que vocês aprendam. Então, turminha, mais uma vez, trouxe aí para vocês mais um fluxograma. Esse fluxograma aqui, ele é um fluxograma um pouquinho maior, e ele tem outras estruturas legais, né, para a gente poder analisar. Então, olha aqui. Seleção entre duas ou mais sequências de comando. Duas ou mais. Até agora a gente tinha duas, só e somente só. Agora nós podemos ter mais de duas possíveis soluções, tá? Formas de representação no algoritmo. Nós temos o fluxograma. Nós temos aí, ó, a expressão. E aí essa expressão, ela pode ser verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, ela vai executar uma ação. Se ela for falsa, ela vai executar outra ação. Só que na execução da ação, ao invés de ser um comando, pode ser uma outra pergunta. Tá bom? Pode ser uma outra pergunta, que é o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, eu vou passar aqui para a próxima parte para a gente conversar sobre outras estruturas. Então, galerinha, aqui a gente já vai começar a falar sobre o caso, que é uma outra forma de representação de sequências de comandos. Então, eu vou voltar aqui, tá, para a estrutura se, certo? Ainda na próxima aula, né, daqui a pouco, nós falaremos ainda mais sobre essa estrutura. Mas eu vou ficar aqui um pouquinho rapidinho, só para saber de vocês, se vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, se querem que eu repita mais alguma coisa, se deu tempo de copiar as atividades que eu mostrei no slide. É importante que vocês me deem esse retorno, tá certo? O meu ponto aí, que é o pessoal dos polos, podem me ajudar nessa dinâmica, tá? Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, pode conversar. E aí, galerinha, eu queria que vocês começassem a analisar as expressões, os exemplos que nós já fizemos até agora.
quais algoritmos que nós criamos, que nós poderíamos modernizar esses algoritmos colocando essas estruturas de condicionais. Quais algoritmos que não eram tão bons assim, né? Que poderiam ser melhorados se nós pudéssemos colocar condicionais. Então, você pode pegar na sua lista de exercícios que nós criamos, que nós fizemos, na verdade, ao longo das nossas aulas, e você pode, né, ir modificando esses exercícios, tá bom? Vamos lá. Então, turma, aqui nós temos uma forma de representação de algoritmos, né, que é a respeito do caso. Sabe, ontem eu conversei com vocês aquela estrutura que era como se fosse menu, um menuzinho, que normalmente agora é algo muito comum, por exemplo, em lojas, em empresas que fazem atendimento ao cliente através de redes sociais, ou então através, por exemplo, do WhatsApp, que você fala boa noite, né, para uma pizzaria, e aí ele já te manda todo o menu e fala, se você digitar 1, você está solicitando, por exemplo, uma pizza pequena, se for 2 é uma pizza média, se for 3 é uma pizza grande, se for 4 é uma pizza gigante. Aí você seleciona, né, você coloca, você não precisa digitar o nome, você só digita um número, a opção. Então ele já entende. Aí vem a lista de números com as especificações dos sabores. Aí você vai colocando só os números. Isso daí é uma estrutura de menu, tá bom? O caso, essa estrutura caso aqui, ela nos permite com que a gente crie dentro do nosso algoritmo algo semelhante, algo parecido com essa estrutura, tá bom? Então, imaginem que vocês estão criando um algoritmo para uma biblioteca, por exemplo, da escola de vocês. A bibliotecária da escola pediu para vocês informatizarem, né, a biblioteca. E aí vocês fizeram um app, um sisteminha, que você tem um menu. Número 1 é para você cadastrar, né? Cadastre-se. Número 2, né? É login. Número 3, lista de livros novos, por exemplo. Número 4, né? Não sei, você pode, por exemplo, imprimir o seu histórico, algo do tipo. Aí, quando você clica no 1, que é cadastro, vai abrir outra tela e vai aparecer, né? Digite seu nome, digite... Aí você vai escrevendo, digitando todas as informações. E aí, no final, na última pergunta, pode falar assim, você quer retornar para o menu anterior? Se sim, digite 1. Se não, digite 2. Então, sabe essas estruturas que a gente consegue criar um fluxo de comandos através de números, de menus? Pois é, o caso, essa estrutura aqui, ela permite que a gente faça isso. Tá bom? Certo? Lógico, ela não é a única, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Ela não é a única. Nas outras linguagens de programação existem outros recursos, né? Até mais rápidos, mais ágeis. Mas para a gente utilizar esses outros recursos, a gente precisa primeiro aprender o básico, tá bom? Vamos aprender a caminhar primeiro antes de correr. Certo? Então, galerinha, o caso, ele é muito legal porque ele dá essa opção pra gente. E a sintaxe dele é o seguinte, eu coloco a palavra reservada caso, tá? E eu tenho aí valor da expressão, que é o que se vai ser verdadeiro ou falso, né? E aí, no caso, se essa expressão, por exemplo, for verdadeira, então, no caso, vai aparecer uma lista de valores e aí a sequência de comandos que será executado, tá? Então, imagine, aqui é o 1, por exemplo, então, se é a criatura digitar o número 1, é porque ela quer fazer o cadastro. Tá bom? É como se fosse isso, tá?
É lista N, lista 2, então imagine o número 2. E aqui, ao invés de ser cadastro, você quer fazer, por exemplo, o login, né? Você já acabou de fazer seu cadastro, agora quer fazer o login. E assim sucessivamente, tá bom? Nós vamos já já falar sobre essa estrutura. Então, turma, nós temos normalmente, né, a palavra Swift, a variável e a palavra reservada para essa estrutura, tá bom? A gente vai entender melhor como essa estrutura funciona com exemplos práticos, certo? É melhor para a gente compreender. E olha aí, quando essa estrutura ela é executada, né? Se o comando break não for utilizado, os demais cases continuam sendo avaliados. O break, como o próprio significado dele fala, significa, né? Ele dá uma parada mesmo, tá? Dá uma parada na execução do programa, certo? Outro ponto, esse aqui é um código que eu queria muito, tá? Eu queria muito que vocês escrevessem esse código. Por quê? Porque eu quero depois que vocês transcrevam esse código para linguagem C. É super possível, ele é um código pequeno, tá? Ele é um código pequeno. E eu só quero que vocês tenham atenção ao seguinte, toda vez que vocês verem ponto e vírgula, toda palavra que tem depois do ponto e vírgula, vocês colocam para a próxima linha, tá? Vou dar o exemplo para vocês. Olha aqui, ó. Porque isso aqui foi na hora da formatação, certo? Então, imagine aqui, ó. Caractere, né? Caractere, código, ponto e vírgula. Essa palavra real, ela fica aqui na próxima linha, tá bom? Real, peso, ponto e vírgula, tá? Então, toda vez que tiver ponto e vírgula, a linha de código termina aí. E aí, tudo que tiver depois de ponto e vírgula, vocês podem, né, colocar na próxima linha, tá? Tá certo? Eu vou dar aí um tempinho para vocês escreverem esse código. Vou dar pelo menos 2 minutinhos para vocês escreverem. E aí, depois eu volto para a gente discutir esse código juntos, tá certo? E aí, depois, essa daqui já é um desafio que eu quero que vocês façam em casa. E quando vocês terminarem, né, de fazer esse desafio em casa, vocês podem estar me enviando lá no grupo do WhatsApp. Se você fez no caderno, tira uma foto do caderno e manda. Se você fez no computador, tira um print e me envia, tá bom? E se os professores mediadores, os seus alunos que não têm tanto acesso assim ao grupo, se vocês puderem, né, tirar foto das atividades deles no caderno e enviar para o grupo, seria ótimo, tá bom? E aí eu dou um retorno para vocês com relação a essas atividades. Ok? Então, 2 minutinhos aí para vocês, rapidinho, para vocês terminarem de copiar esse código, tá certo, galerinha? Rapidinho aí.
Pronto, galerinha, deu tempo, né? Deu tempo aí, show de bola de vocês copiarem, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que o pessoal tá falando. Deixa eu ver, caso código igual. Tá, então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Pronto. Não, aqui tá correto, viu? Ó, isso aqui tá correto, esse aqui tá correto, tá bom? Tá tudo ok. Certo? O pessoal que me perguntou aí no chat, tá? É dessa forma mesmo, viu? Então, galerinha, essa daqui é um dos algoritmos que nós vamos já analisar. Nós vamos ter o nosso intervalinho agora, daqui a pouquinho. E nós vamos retornar analisando esse código, tá bom? E aí, qualquer coisa, quando eu for analisar linha por linha, eu vou falando para vocês, né, modificarem algo que seja importante, tá certo? Então, turma, quem não copiou, termina de copiar, tá certo? Porque é importante. E eu quero que vocês já comecem a tentar transcrever esse código, né? Escrever ele para a linguagem C, tá bom? As partes que vocês sabem, pelo menos o início do programa, tá? Então, até daqui a pouco, galerinha. Até já já.